Fala galera, beleza gente? É o seguinte, hoje eu quero fazer aqui uma lista, tá? Uma lista dos maiores jogadores de todos os tempos, na minha modesta opinião, beleza? Quer saber quem tá nessa lista? Então roda a vinheta aí que eu já falo pra vocês quem tá nessa lista. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui no YouTube dando essa moralzona para mim e para minha plaquinha de estimação. Essa daqui não foge daqui de jeito nenhum. Em hipótese alguma eu faço esse vídeo sem a minha plaquinha, tá? Então, muito obrigado para você que dá essa moralzona para mim aqui no canal, né, falando aí, né, divulgando aí o meu trabalho nas redes sociais aí. Dá essa moralzona pra mim aí, tá? Agradeço mesmo de coração. Continua, né? Continua essa moral, porque é o objetivo aqui, né? Rumo a 10 milhões de inscritos aqui no canal. Falta 9 milhões e alguma coisa, mas não vem ao caso agora. Eu já falei isso aqui, não vem ao caso, não se preocupa com isso não. Eu não tô preocupado. Então vamos lá. Seguinte, então ó, peço pra vocês aquele praxezinho do YouTube, se inscrevam no canal, tem aqui ó, bem aqui no meu canto aqui, tem aqui, um dos dois aqui no cantinho, tá? Tem aqui um cliquezinho, um botãozinho, você clicar ali e se inscrever no canal. Tem também aí, você pode compartilhar o vídeo, dar seu like, dar seu dislike. Meu, fique à vontade, cara. Tá calor aqui, cara. Tá calor aqui hoje. Então tá, vamos lá. Seguinte, vamos lá que tem que trabalhar um pouquinho, né? Sem mais delongas. Seguinte, galera, olha só. O vídeo de hoje eu quero falar sobre uma lista. Na verdade foi um desafio que foi feito aí pelo pessoal do Futirinhas, que eu acho bem bacana o canal dos caras. Eu sou super fã do canal dos caras, né? Que é o Edu e o Pepe, né? Sou muito fã do canal dos caras. E eles falaram lá sobre uma lista de 20 maiores de todos os tempos. Isso faz um tempinho já que eles fizeram isso. E eu lembro que o Formiga fez a lista dele, o VSR também fez a lista dele, o Gustavo Hoffman, o Bira Leal, uma galera fez aí a sua lista, tá? E era um desafio que eles fizeram lá, e eu achei legal a ideia, tá? Tô dando os créditos aqui, tá? Não é original minha não, eu achei legal a ideia. E na verdade essa ideia já tava faz tempo aqui que eu tava engavetada com ela, tá? Aqui na pauta aqui, mas nunca deu certo de fazer. Agora eu consegui fazer essa lista, beleza? E eu vou fazer esse vídeo em duas partes, tá? Então eu vou colocar aqui essa primeira parte aqui é do 20º ao 11º e a segunda parte do 10º ao 1º lugar, tá bom? Lembrando que, duas coisas. Primeiro, é a minha opinião, é a minha lista. Se você tem uma lista bacana, você acha que é legal, discorda da minha, põe aqui nos comentários, cara. Vai nos comentários lá, escreve lá a tua lista lá pra gente poder bater esse papo aqui também, tá? Mas eu acho legal pra caramba, tá? A gente poder ter essa interação, tá bom? Então é a minha lista, é a minha opinião. Segundo, não são os melhores de todos os tempos, e sim os maiores. O que isso quer dizer? O cara tem que ter feito algo grande para poder estar nessa lista. Algo realmente muito significativo para o futebol, tá? Não necessariamente ele é o melhor jogador, tá? Mas jogadores que fizeram coisas grandes, beleza? Deixa bem claro isso desde o começo, tá bom? Então vamos lá então. Vou fazer a lista aqui rapidinho, tá? Então eu vou começar aqui com a 20ª posição. Quem aparece na 20ª posição é um cara que, eu acho que os mais jovens com certeza não devem lembrar, com certeza não vi ele jogar, tá? Essa geração agora dos anos 2000, mas era um cara que tinha uma representatividade muito grande, um cara que eu sou muito fã, que é o Franco Baresi, tá? O Franco Baresi era um jogador assim surreal que esse cara jogava. Ele era um zagueiro italiano, né? E ele foi líbero do Milan. Ele jogou todo o tempo da vida dele no Milan, tá? Jogou a vida inteira dele no Milan. E assim, cara, é um jogador que ele era zagueiro italiano. Normalmente zagueiro italiano dá no meio, né? Quando chega atrasado, dá no meio, né? Aquele cara que do pescoço para baixo é canela. E ele não. Ele era completamente diferente, ele era um cara habilidoso, né? Toda vez que fala, o jogador de líbero, eu sempre venho na cabeça o nome dele, cara. Porque, meu, assim, ele sabia marcar muito bem, ele tinha um tempo de bola excepcional, saía jogando com a bola no pé, sabe? Era um cara que tinha muita habilidade e não batia de jeito nenhum. Quem tava do lado dele batia, o Costa Curta, os caras desciam o sarrafo, mas ele não, ele era um cara
clássico. Sabe o negócio que você fala assim, o cara joga de terno? O Baresi era um cara que jogava de smoking, não jogava de terno, jogava de smoking. Tá? Era um negócio impressionante o que o Baresi jogava, tá? E ele mudou essa ideia de ser líbero, tá? Falava-se muito aqui ali de líbero e tal, mas o Baresi realmente é o líbero. O líbero. Você fala de líbero, é o Baresi, tá? Então, na minha modesta opinião aqui, 20º lugar para esse zagueiraço, esse monstro chamado Franco Baresi. Que além de tudo, além de ter mudado essa ideia do líbero, né, que realmente mostrou esse negócio, porque hoje o líbero não funciona no futebol, né, que aquele cara que joga mais recuado, atrás da zaga, na sobra, né, ali hoje não funciona, né, o futebol é mais compacto. Imagina você joga, um cara fica dando condição pro ataque toda hora. Não vai dar certo. Imagina você pega uns atacantes rápidos e fica dando condição pros caras. Não dá certo. O futebol de hoje não funciona nessa posição. Mas o Baresi foi o cara que revolucionou isso e realmente deu essa nova ideia e jogou a vida inteira dele no Milan, cara. A vida inteira ele jogou no Milan. Isso é uma coisa sensacional. Capitão da seleção italiana, 2 Copas do Mundo, 3, né? Ele foi campeão do mundo em 82, era reserva. Olha, o cara jogou umas 3, 4 Copas do Mundo, cara. Sensacional. Então vamos lá. O segundo, o primeiro dos 2 goleiros que eu coloquei nessa lista, tá? Que é o 19º, tá? 19º. Então o 20º foi o Baresi, 19º o Lev Yashin. Tá? O Yashin, que é um goleiro assim, que era o Aranha Negra, né? Que jogava todo de preto, goleiro russo, né? Goleiro soviético, né? Russo. Que, cara, era um goleiro, assim, excepcional mesmo, tá? Tanto que o cara recebia um prêmio, o prêmio de melhor goleiro, até pouco tempo atrás, chamava-se Lev Yashin, né? O prêmio de melhor goleiro da Copa, né? O cara que tem um prêmio de Copa do Mundo com o nome dele, você já imagina, né? Pouca coisa esse cara não fez. E realmente, cara, o Yashin era um cara à frente do tempo dele. Tá? O Yashin era um cara totalmente à frente do tempo dele. Ele era um goleiro, assim, incrível, uma saída de bola sensacional. Ele foi o único goleiro a ganhar a bola de ouro de melhor jogador, né, lá da Europa. Ele é o único goleiro da história a ganhar esse prêmio. Tudo bem que você pode até contestar o prêmio que ele ganhou, o ano que ele ganhou, tá? Mas ele tem esse mérito, né? E ser um dos maiores goleiros da história, sem dúvida nenhuma. Tá? Um goleiraço, uma grande referência mesmo, o Lev Yashin. A ponto de se falar o seguinte, olha, a posição de goleiro se divide em 2 partes. Antes e depois do Yashin. Só por isso já justifica esse cara estar nessa lista, né? Só por isso. Mas ó, Yashin, 19ª posição. Vamos lá, 18º, um camarada... Eu tô olhando minha colinha aqui, pra não esquecer, tá? Então se eu olhar pra baixo é com minha colinha. Então lá, 18ª posição, ele. Esse cara que eu sou muito fã. A primeira chuteira que eu comprei na minha vida foi desse cara. Que eu comprei, tá? Porque eu já tinha ganhado a chuteira do meu pai, né? Quando eu comprei minha primeira chuteira na vida com meu dinheiro, foi desse cara, que era o Jorge Weah. Sou muito fã desse cara. Mas muito fã mesmo, cara. O Jorge Weah era um cara assim, um atacante, né, liberiano, tá? Jogou, fez uma história no Paris Saint-Germain e principalmente no Milan, né? E aí você vai falar assim, peraí, você coloca o Jorge Weah, cara, por que você tá colocando? Porque você é fã do cara? Também, também. Mas assim, principalmente, cara, porque ele tem um feito assim muito histórico, cara. Porque tem muitos africanos bons, né? Você pega na história, tem muitos africanos bons. Tem o Roger Milá, o J.J. Okocha, o Drogba, quem mais? Tem o Nicono também, gostava pra caramba, que é goleiro do Camarões, né? Tem um monte, cara. Tem um monte, Adebayor. Nossa, tem uma galera aí, Eto'o, né? Olha, né? Tem um monte aí. Mas esse camarada, ele conseguiu um feito que só ele conseguiu, que é ser considerado o melhor jogador do mundo. Ele ganhou o prêmio de bola de ouro, tanto da France Football quanto da FIFA, de melhor jogador do mundo em 95. Ele ganhou, ele é o único africano a conseguir fazer isso, tá? Então assim, né? E tem mais uma cerejinha do bolo ainda. Esse camarada, hoje ele é presidente da Libéria. Ele nunca saiu da Libéria. Ele sempre manteve as raízes dele. Ele poderia jogar pela seleção da França se ele quisesse, mas ele não foi. Ele preferiu jogar pela Libéria, tanto que ele nunca jogou Copa do Mundo. Nunca jogou Copa Africana de Nações, porque ele nunca conseguiu. A Libéria é muito fraca, né? Ele era tão superior, ele era muito bom, só que era só ele. Era só ele ali, entendeu? Mas ele nunca assim, ele nunca recusou suas raízes, né? Tanto que o filho dele, o Timothy Weah, hoje ele joga na seleção dos Estados Unidos. Tá? Ele defende a seleção dos Estados Unidos, o Timothy Weah. Mas ele não, ele sempre quis jogar pela seleção liberiana. Tá? Isso aí é algo incrível, cara. E como eu falei, ele foi o único jogador africano a ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo. Então, já
resume, né? Tá aqui o feito dele, tá bom? 17º lugar, o cara que para mim era o nome daquele Barcelona que revolucionou o mundo, né, no final da década passada, começo dessa década atual, né? Tô gravando esse vídeo em 2020, se você ver daqui a 30 anos, né? Então, em 2020 tô gravando esse vídeo. Então, no final da década passada de 2000 a 2010, né? 2000 a 2009, né, que a década, né? 2010, 2001 a 2010, né? Então, 2001 a 2010, esse cara, o Barcelona que dominou o mundo naquela época ali, no comecinho, no final da década passada, começo dessa década, era o cara do meio-campo do Barcelona. Para mim, era o dono do time, era o cara que fazia esse time jogar da forma que jogava, que era o Xavi Hernández, tá? Cara espetacular. Assim, não era midiático, não era um cara assim que você fala, pô, o cara é super habilidoso, que não sei o que, papá, mas ele era o dono do time do Barcelona. E se aquele Barcelona que marcou época, né, que realmente é para muitos os maiores times da história de todos, o maior time de todos os tempos, o maior time da história do Barcelona, né? Tem muita coisa que quem viu o Barcelona jogar realmente era incrível aquele time jogar. E o Xavi era a principal engrenagem daquele time. E olha que o time tinha Iniesta, tinha o Messi, né? O Davi Villa, o Puyol, né? Era um time muito bom, né? Você pega ali o time do Barcelona, era espetacular, treinado pelo Guardiola. Mas o Xavi era a engrenagem principal. Ele dava o ritmo pro time, ele segurava quando tinha que segurar, e era um cara, né, e fazia gols, era um cara que acelerava o jogo quando tinha que acelerar. Ele era o maestro daquele time, tá? Só por isso também justifica o fato dele estar aqui. Sem contar com a seleção espanhola, né? Campeão do mundo, campeão europeu, né? Campeão de tudo com o Barcelona, né? E sendo protagonista. Isso eu acho mais legal, beleza? 16º lugar, Sir. Um Sir aqui. Um Sir, tá? Que jogou onde? Aqui, ó. Tá? No meu todo-poderoso. Jogou no Manchester United, o maior jogador da história do Manchester United. Eu estou falando de Sir Bob Charlton, tá? Campeão do mundo em 66, ele sobreviveu àquele acidente trágico lá de 58, né, que marcou a história do Manchester United, mas é o maior jogador da história do clube, tem placa, tem placa, tem estátua, tem tudo para esse cara lá em Old Trafford. Inclusive o nome, o apelido, né, de Old Trafford, que é o Theatre of Dreams, né, que é o Teatro dos Sonhos, foi ele que deu, né? Ele que deu. Só isso que ele fez, só isso que ele fez. Tá? Não, ele fez mais coisa que isso, tá? Mas ele é um cara emblemático, um cara que tinha uma habilidade gigantesca, né? Ele sabia, ele era ele era um atacante, mas também jogava de meia. Era um cara incrível, completo, finalizava bem com os dois pés, sabe? É um cara incrível mesmo, né? E responsável, grande, ao lado do George Best, né? Grande responsável aí pela conquista do título do Manchester United de 69, da primeira Champions League que o Manchester United veio a ganhar. Então, Bob Charlton, não posso falar outro cara aqui que não seja esse cara, tá? Esse cara é incrível, cara. Eu sou muito, mas muito fã do Sir Bob Charlton, beleza? 15ª posição, o primeiro brasileiro da lista. Primeiro brasileiro dessa lista aqui, tem outros, tá? Mas o primeiro brasileiro dessa lista que eu coloquei aqui, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Aí você fala assim, pô, Ronaldinho Gaúcho, cara, você é louco. O Ronaldinho Gaúcho é um malabarista, né? É um cara que só fica passando o pé na bola, que não sei o que, babá, um jogador, né, e tal. Cara, Ronaldinho Gaúcho, ele é um desperdício. Ele podia ser muito maior do que ele realmente foi, tá? Só que aquela fase dele ali, de 2004, 2003, 2004, até 2007, mais ou menos, o cara foi demais, cara. O que ele fez no Barcelona, cara, puxa aí no YouTube, cara, vê aí as coisas que ele fazia no Barcelona, cara. Em todos os clubes que ele jogou, não é só a habilidade dele é surreal a habilidade do cara. Realmente, ele é um desperdício, ele podia ter ido muito mais longe do que ele foi, tá? Mas ó, o cara mesmo em baixa, mesmo sendo baladeiro, sendo cachaceiro, como as pessoas falam aí, foi preso agora há pouco tempo, tava preso aí, né? Então, mesmo fazendo essas coisas obscuras aí, o cara, ele foi campeão da Champions com o Barcelona, entendeu? O Barcelona o Barcelona ganhou a Champions 5 vezes, tá? 5 vezes ele foi campeão, a Barcelona venceu. Tinha ganho a primeira lá em 92, quando foi a última edição da Liga dos Campeões, depois ela virou Champions League. A última edição foi o Barcelona que ganhou. E o Barcelona, então, ficou, né, 14 anos sem ganhar essa edição. Depois ganhou em sequência, né? Aí chegou em 2006, o Ronaldinho Gaúcho foi lá e deu o título do Barcelona,
Tá? Ele foi o grande nome do time, daquele time. Não foi assim, na final ele não foi tão bem, mas ele foi o grande nome daquele time do Barcelona, naquela final, naquele campeonato de 2005, 2006, né? Que o Belletti até fez o gol do título, né? O Belletti entrou e fez o gol do título lá em Saint-Denis, né? Que foi contra o Arsenal na final. Mas o Ronaldinho Gaúcho era o maestro daquele time e era o cara. Tá? Como eu disse, deixou muito a desejar em alguns pontos e tal, mas depois ele foi lá, fez sucesso na Europa, depois ele foi pro Milan, jogou bem no Milan também, aí veio pra... Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho deveria ter ido na Copa 2010, tá? Deveria ter ido na Copa 2010, tá bom? 2014 não, mas 2010 com certeza ele podia ter ido. Deveria ter ido, tá? Aí depois ele veio pro Atlético Mineiro, e fez o quê? Foi campeão da Libertadores com o Atlético Mineiro. Quer dizer, ele é um dos únicos caras que foi campeão da Copa, da Champions League e também da Libertadores. Só que tem um detalhe, tem poucos brasileiros que fizeram isso. Cafu, Dida, Roque Júnior, Neymar, são poucos brasileiros que fizeram isso, tá? Mas o Ronaldinho Gaúcho, ele fez o contrário. Ele foi campeão lá primeiro para depois ser campeão aqui. Né? Esses caras todos que eu falei, eles foram campeões aqui primeiro para depois ser campeão lá. Né? E o Ronaldinho Gaúcho fez o contrário. Ele foi campeão lá primeiro, lá da Liga dos Campeões de 2006, depois em 2013 ele foi campeão com o Atlético Mineiro. Então, meu amigo, né? Cara, se você tá com uma dúvida, é só você pega os lances do Ronaldinho Gaúcho, vê lá o que o cara fazia, depois a gente vem conversar, tá bom? Então vamos lá. 14º lugar, Michel Platini. Esse camarada, meu amigo, olha, vamos lá. Seguinte, o Platini, cara, é um cara que ele fez o seguinte, vamos lá. A França, até na década de 80, vamos lá, até a década de 50, a França era um time... Ninguém dava bola pra França no futebol. Aí veio na Copa de 58 e eles fizeram um time muito bom naquele ano. Né? Tinha lá o Copá, né? O Raymond Copá, que era o ponta, depois foi pro Real Madrid, baita jogador, e também, né, o Just Fontaine, né, que foi lá e fez 13 gols naquela Copa do Mundo de 58, o maior artilheiro de uma única edição de Copa do Mundo. Inclusive foi a única Copa que ele jogou mais nenhuma, né, e ele é, acho que o terceiro ou quarto maior artilheiro da história das Copas, jogou uma Copa só, tá? Mas era surreal o que aquele cara fazia, né? O Fontaine era surreal. E então a França apareceu pro futebol ali, só que depois criou-se um hiato, né? E aí veio a década de 80. A década de 80, a França se consolidou no futebol mundial. E desde então ela nunca mais saiu do protagonismo. A França nunca deixou de ser time de frente no futebol. Mas quem foi o grande responsável por isso foi o Michel Platini. Tá? Ele era o maestro daquele time. O time da França era muito bom na década de 80. Tinha o Tigana, Amorô, Rocheteau, né? Tinha o goleiro Bates, que não era tão bom assim, mas né, tava lá também, Giresse, né? O time da França era muito bom, aquela geração francesa era muito boa, mas o Platini era o grande nome daquele time. E depois ele foi para Juventus e foi também surreal na Juventus, né? Foi campeão, né? Campeão da Champions League. Ele fez uma Eurocopa, o primeiro título da França na Eurocopa em 84. O Platini fez 9 gols e foi artilheiro daquela Copa. Ele foi artilheiro, ele fez gol pra caramba, sabe? Ele foi o dono daquele campeonato. Então, assim, é o feito que ele fez de pegar e colocar a França no mundo, no cenário do futebol mundial e falar assim, ó, estamos aqui. Estamos aqui. Nunca mais a França saiu desse patamar, nunca. Teve times que já, né, países que apareceram, pá, e depois caíram. Hoje não são mais força, a França não. A França, e o Platini foi o grande responsável por isso. Pegar e, pá, colocar a França, subir de prateleira, né? Colocou num patamar ali que ela nunca mais caiu. Tá? Então, para mim, o Platini ele é muito importante pelo que ele fez pro futebol. Depois virou dirigente, se enfiou com coisa, não vê o caso. Não vê o caso, mas como jogador de futebol, eu sou muito fã do Platini. Como dirigente, não, mas como jogador de futebol, sou muito fã do Platini, tá? Vamos lá. 13º lugar, o Pantera Negra. Tá? Não é infelizmente, o rapaz lá que faleceu, infelizmente o ator, não é ele não. Tá? É o Eusébio. Também já falecido, né? Mas o Eusébio, grande centroavante, grande atacante, né? Nascido em Moçambique mas estourou para o mundo na seleção portuguesa e também no Benfica, bicampeão europeu, né? Com o Benfica, grande artilheiro da Copa de 66, né? O Eusébio que é um monstro, cara. O cara é um monstro. O cara é uma coisa surreal que ele fazia. Ele rivalizava com o Pelé.
Tá? Tem gente que duvidava se o Pelé era realmente o melhor do mundo, porque o Eusébio era espetacular, cara. E eu vou deixar alguns links aqui embaixo, aqui na descrição, tanto desse vídeo aqui quanto da parte 2, de alguns vídeos aí explicando sobre algumas coisas complementares ao que eu tô falando. E um deles eu quero deixar da história do Eusébio, cara. Que, meu, o Eusébio era surreal, cara. Era surreal. O que esse cara jogava era algo incrível, cara. Então, assim, eu não consigo fazer uma lista e deixar esse cara fora. Não dá, não dá. Eu fiquei pensando onde que eu ia colocar, em que posição que eu ia colocar o Eusébio, porque é incrível, cara. É incrível. Jogava bola pra caramba. Demais, demais o negócio. 12º lugar, bem, se o Yashin tinha um prêmio com o nome dele, né, e tá nessa lista, esse cara que eu tô colocando aqui também tem um prêmio com o nome dele, que até hoje tem, e é o prêmio do gol mais bonito de mais bonito da temporada. É um tal de Ferenc Puskás, tá? Que foi o grande nome do Honvéd, da Hungria, tá? O Honvéd hoje quase não existe, né? Mas é muito pequeno, mas ele foi o grande nome. Ele foi o grande nome do futebol húngaro, depois ele é um dos grandes nomes da história do Real Madrid, depois ele se naturaliza espanhol e joga a Copa de 62 pelo Real Madrid, pela Espanha. Tá? Mas era o general, né, que chamava, acho que era a patente dele, né? Que era, não sei agora, não lembro agora a patente dele. Mas ele era o cara. Canhoto, chuta forte, goleador, maestro, né? E se precisar dar umas porradas também. Teve um jogo Brasil e Suíça na Copa de 54 que ele entrava em campo lá e dava umas porradas também, entendeu? Então foi um negócio assim, mas ele era surreal, cara. Era um jogadoraço, um jogador dos maiores da história do futebol, entendeu? Muitos chamam de o Pelé branco, né? Eu não sei, cara. Essas coisas assim eu não curto não, mas eu tô só dando um exemplo aqui que eu pesquisei a respeito. Mas, cara, o Puskás era... não tenho o que dizer, não tenho o que falar. Tá? Então, 12º lugar para ele aqui é o Puskás, cara. Puxa a história aí, você vai ver. É o Puskás. Entendeu? Porque, meu, o que o cara fez pro futebol, aquela seleção da Hungria, que tinha outros nomes também, Kocsis, aquele Hideguk, né? Eu acho que eu fiz o nome do não lembro agora o nome dele. Mas bem, eu vou colocar na edição aqui, tá? Que era muito bom também, né? O time da Hungria era um time espetacular, né? Que foi vice-campeão do mundo em 54 e ele era o líder do time, tá? Ele era o principal, camisa 10, principal jogador do time, tá? Então, dispensa comentários, né? E para fechar essa primeira parte, 11º lugar, o segundo goleiro da lista, Gianluigi Buffon. Aí você fala, peraí, o Buffon, cara... Ó, eu vou falar pra você o porquê eu coloquei o Buffon nessa lista, cara. Primeiro, que eu falei, é dos maiores de todos os tempos. O Buffon jogou 5 Copas do Mundo, quase jogou 6. A Suécia não deixou. A Suécia não deixou. Mas vamos lá. Ele jogou 5 Copas do Mundo, tá? Eu vi uma frase uma vez que diz exatamente o que é o Buffon, tá? Existem goleiros, grandes goleiros, super goleiros, goleiros espetaculares e o Buffon, tá? Preciso falar mais alguma coisa? Então, cara, o Buffon é o Buffon, cara. O Buffon é um goleiro que meu... Né, você pode até questionar ele fora de campo, ele tem umas atitudes meio esquisitas lá. Mas dentro de campo, cara, como goleiro, não tem o que falar, cara. É algo surreal que o Buffon fez. Primeiro no Parma, né? Começou no Parma, depois e foi a primeira Copa do Mundo dele foi como jogador do Parma, né? Depois ele vai para Juventus e vira esse monstro que ele virou na Juventus, né? Aí ele faz vai uma temporada pro Paris Saint-Germain, que eu não sei onde tá a cabeça que ele fez isso. Depois ele volta para Juventus. Hoje ele é reserva na Juventus, tá? Mas é um goleiraço. É um goleiro assim que, meu, eu não tenho palavras para descrever o tamanho que esse cara é. Tá? O gigantismo que esse cara tem e assim, o quanto que esse cara significa para a evolução do futebol da posição. E não é aquele cara que sai jogando, revolucionário, que você com a bola no pé, mata no peito, que os caras falam. Não, não é isso não, cara. Ele é goleiro. Você fala goleiro, é ele. Quer um goleiro? Dá um exemplo. Quer ver um exemplo de um goleiro? Mostra alguns anos do Buffon. Mostra Buffon. Tá aqui, ó. Gianluigi Buffon. Porque esse cara é surreal. Tá? Eu sou fã incondicional desse camarada. Tá? E o que ele fez realmente na história do futebol é algo incrível. Beleza? Só tem uma pena, né? Uma pena que eu tenho aqui que o Buffon nunca foi campeão da Champions League, né?
Isso é uma das coisas assim que mais assim, o EA não jogar uma Copa do Mundo, né? É umas coisas assim que eu fico pensando, né, cara? Tem caras aí que mereciam, né? O Puskás ser campeão do mundo em 54, né? Acho que faltou essas coisas pra esses caras, mas assim, é coisas assim que eu acho que... Mas o Buffon faz falta uma Champions League pra ele. Mas ele foi campeão do mundo também, né, cara? Ele foi campeão do mundo com a Itália em 2006, sendo capitão do time. Quer dizer, não, ele não era capitão, o capitão era o Cannavaro, né? Mas ele era um jogador assim espetacular. Pô, tem que dizer, tá? É incrível. Beleza, gente? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, essa primeira parte. Então fique atento aí, tá? Que daqui a pouquinho tem a segunda parte, a parte 2, onde eu falo dos 10, né, do 10º ao 1º lugar. Beleza, gente? Então, vou fechar por aqui. Até a segunda parte. Valeu, obrigado.